Uma vez determinada a competência, por todos aqueles critérios que nós já observamos, a partir de agora, e completaremos na aula seguinte, nós vamos verificar os casos de modificação da competência. Então, embora tenha sido determinada a competência pelas regras existentes, é possível que essa competência seja modificada. Não é? Basicamente, nós temos três casos de modificação da competência, que são o caso de conexão e continência, que nós veremos posteriormente pela maior complexidade, o caso da federalização e o caso do desaforamento. Tá? Então, hoje nós vamos falar do desaforamento e da federalização e deixaremos a conexão e continência para a aula seguinte. Então, em primeiro lugar, o desaforamento ele se aplica apenas ao caso do tribunal do júri. E é importante dizer que, como o próprio nome deixa antever, desaforar é tirar do foro. Portanto, ele desloca a competência de foro, de território, de lugar. Tá? Isso acontece quando no tribunal do júri houver alguma dúvida sobre a imparcialidade do júri. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, sobre a segurança pessoal do acusado, ou também quando há comprovado excesso de serviço, e aí nesse caso pode ser que atrase demais o julgamento do júri, então também pode ser desaforado, ou um motivo muito genérico que é interesse da ordem pública. Enfim, o que importa é a imparcialidade do júri, a segurança do acusado e o excesso de serviço. Porque a ordem pública é muito vago, como a gente sabe. Ele pode ser pedido pelo Ministério Público, pelo assistente de acusação, pelo querelante quando a ação é privada, pelo acusado, ou até o próprio juiz, porque quem vai decidir é o tribunal. Então o tribunal vai decidir o desaforamento e, de acordo com o próprio Código de Processo Penal, o desaforamento terá preferência no julgamento. A princípio, se o julgamento for determinado, ele deve ser deslocado para uma comarca da mesma região, preferencialmente as mais próximas, mas desde que as comarcas mais próximas também não padeçam do mesmo mal, do mesmo vício, porque não é incomum, por exemplo, que o vício se deva à grande influência do réu, do acusado, no júri, no conselho de sentença, que é o corpo de jurados. Isso, dependendo da influência que aquele acusado tem na região, isso pode acontecer nas comarcas contíguas, nas mais próximas. Então, nesse caso, o desaforamento se faz para uma comarca mais afastada. Tá? Então, o critério é esse, quem decide é o tribunal, desaforar é retirar daquele foro. O segundo caso de modificação da competência é a chamada federalização. Tá? A federalização ela está prevista no artigo 109, inciso 5A e parágrafo 5º da Constituição. Tá? O artigo 109, para quem não lembra, é o artigo que prevê a competência dos juízes federais. Tá? Então diz que os juízes federais são competentes para aquelas causas relativas a direitos humanos a que se refere ao parágrafo 5º do próprio artigo 109, e o parágrafo 5º do próprio artigo 109 diz que nas hipóteses, ou na hipótese de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações que o Brasil assumiu em decorrência de tratados internacionais de direitos humanos, ele poderá suscitar perante o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, não é o STF, STJ,
tá? É o STJ, mediante um chamado incidente de deslocamento de competência, então, a requerimento do Procurador-Geral da República, o STJ vai instaurar um incidente de deslocamento de competência que pode se dar em qualquer fase do inquérito, na investigação ou do processo, para analisar se deve se deslocar a competência para a Justiça Federal. Tá? Por isso se chama federalização. Normalmente o STJ analisa os seguintes critérios: se houve de fato uma grave violação de direitos humanos, se existe a possibilidade do Brasil ser responsabilizado internacionalmente por não coibir essa grave violação dos direitos humanos, e se há omissão, leniência, demora ou até mesmo um conluio dos órgãos de persecução criminal estaduais no âmbito daquela persecução penal. Quer dizer, se os órgãos estaduais que deveriam se ocupar da persecução estão fazendo uma omissão ou uma excessiva demora, ou estão em conluio enfim, com a investigação, com as pessoas investigadas, enfim. E aí, nesse caso, desde que tenha havido pedido do Procurador-Geral, tenha sido instaurado incidente de deslocamento de competência e que isso tenha se dado no STJ, porque quem pode decidir é o STJ, vai ser analisado se a competência deve ser deslocada do âmbito da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Tá? Esse incidente de deslocamento de competência, por exemplo, foi requerido no caso da vereadora Marielle Franco, quando a Raquel Dodge ainda era a Procuradora-Geral da República, mas isso ainda não foi decidido, estava para ser decidido no fim de março, mas ainda não foi decidido. Esse um dos pedidos. Né? Não sei se nesse momento, com tudo que o Moro falou sobre a influência do Bolsonaro na Polícia Federal, se deslocar a competência atende aquele terceiro requisito, que é omissão, leniência, demora ou conluio com os órgãos estaduais, porque é de se questionar também um eventual conluio dos órgãos federais na condução da investigação. Mas essa é uma decisão que o STJ terá de tomar, certo? Então, terminamos aqui a aula sobre a modificação da competência, ficando ainda para a próxima aula o caso de conexão e continência, que é mais complexo, que demanda mais tempo para falar.